evento. Então, hoje nós temos um Ipsencine. O Ipsencine é um projeto que a gente começou em 2003 e inicialmente consistia em todos os meses nós discutimos um filme. Nós projetávamos o filme e depois discutíamos. Hoje vai ser um pouquinho diferente. Nós não temos a projeção do filme, mas tenho certeza que muitos já assistiram, porque eu acho que é um filme que teve muito sucesso e circulou bastante, principalmente no meio de si. Então, vou apresentar as nossas palestrantes, né? Então, a apresentação do trabalho sobre o filme A Filha Perdida, Quando o Ambiente Falha, reflexões sobre a filha perdida. Denise Barcelos Sardi são as pessoas que vão participar. Denise Barcelos Sardi, Doris Helena Varnieri Ahar Flores, Helenita Ferrari, Raquel Elizabeth Finger Schneider, Soraya Maria Pandolfi Koch-Hack. Este trabalho foi realizado por alguns integrantes do grupo de estudos sobre o Winnicott do Ipsen, analisando o filme A Filha Perdida, que foi lançado em 2021. A narrativa deste filme gira em torno do personagem de meia-idade, Leda, que ao fazer uma viagem de férias acaba por enfrentar uma viagem ao seu mundo interno, reflete decisões, sofrimento, inveja e luta pela sobrevivência psíquica. Reflexões sobre o peso da maternidade, o dilema da mulher contemporânea são a tônica da narrativa, que aos poucos vai revelando as falhas do ambiente familiar e um frágil e descontínuo holding recebido-oferecido. Além dessas questões, serão apresentadas outras reflexões sobre o enfoque da teoria de Donna Williams. Bom, então agora eu passo para as apresentadoras que vão aprofundar essas primeiras ideias que são da apresentação do filme. Fica com vocês, gurias. Tá certo. Então, vamos lá. Boa noite. Primeiro, eu gostaria de fazer uma pequena introdução, assim, para contextualizar, enfim, quem está participando aí da nossa noite, né? Esse é um trabalho, né, realizado, como a Anne mesmo descreveu, pelo grupo de estudo, parte do grupo de estudos que ocorre de noite sobre o Winnicott, que ocorre há mais de 10 anos, né? Nós no IPSE a gente tem vários grupos de estudo sobre vários autores e temos especificamente sobre o Winnicott. Então, pela terceira vez nós escrevemos alguma percepção nossa, né, baseada nos conceitos de Winnicott, sobre um filme. E essas 3 vezes nós apresentamos nos encontros brasileiros. Então, esse trabalho foi apresentado no Encontro Brasileiro de Belo Horizonte, e quem vai nos apresentar é uma parte do grupo, que é a Denise e a Doris. A Helenita não está presente hoje, e eu e a Raquel vamos fazer alguns comentários também, com algumas contribuições ao longo da exposição. É isso. Passo a palavra para vocês, gurias. Então tá, boa noite a todas. Eu acho que são todas, né? A princípio eu não vi nenhum rapaz. Eu estava antes só testando para ver se estava funcionando aqui. Olha, eu não sei, não está passando o slide. Ele está passando bem devagar. Então, eu acho Ele é um pouco lento, Doris, tem que passar e esperar um pouquinho, sabe? Tá. Que daí Então ele vai respondendo, então, pelo que eu então sei. Tá certo, tá bom. Então agora realmente funcionou. Era uma vez umas férias tranquilas. Na bagagem, Leda levava livros de seu trabalho acadêmico e no olhar tinha um semblante de felicidade. Seu desejo era manter-se isolada, sozinha. Para Winnicott, por vezes, o indivíduo tem necessidades de uma não comunicação e é caracterizado pelo repouso. Ao longo da trama, vamos percebendo que Leda opta por uma comunicação ativa ou reativa, com necessidades de manter seu self isolado, evitando assim
o enfrentamento de suas dificuldades nos seus relacionamentos pessoais e íntimos. Seu isolamento foi interrompido com a chegada de uma família, provocando uma intrusão em seu psiquismo, de forma a evocar lembranças que tentava amortecer. Leda passou a lembrar de passagens da sua vida. Logo se vê fascinada pela dupla mãe e filha, Nina e Helena. É tomada por lembranças de suas filhas e o dilema da maternidade, a necessidade de atenção das filhas e o cansaço de Leda frente às demandas, interferindo na sua ascensão profissional. Leda lembra de uma passagem que ela descascava uma laranja e recomendava às filhas que sempre deixassem a casca inteira. A casca inteira dá um sentido aparente de continuidade, de integração. Para Winnicott, a integração promove o sentimento de sanidade, enquanto a perda da integração leva ao enlouquecimento. Na sequência, Leda segue observando esse triângulo familiar. Parece se identificar com a falta de paciência da mãe com a filha Helena. Defronta-se com o que ofereceu e o que deixou de oferecer às suas filhas, e possivelmente com o que não recebeu de seu ambiente inicial. Leda começa a somatizar, sente dores no corpo, está entrando em colapso, com risco de romper suas defesas, seu funcionamento cindido. Está prestes a se desintegrar ou a integrar suas partes cindidas? Winnicott nos diz que o ego do indivíduo, tendo como base experiências passadas, organiza defesas contra o colapso da organização do ego, e é esta organização a ameaça, podendo viver em alguns momentos da sua vida aquilo que não viveu anteriormente. Leda não estaria denunciando a falta de holding de sua própria mãe? As filhas perdidas. Seus dilemas se incrementam quando a menina Helena some após presenciar uma briga dos pais. Lembra quando sua filha se perdeu e do quanto ela própria se desesperou. Leda consegue encontrar a Helena e o que lhe mobilizou, resgatar a mãe que ela mesma perdeu, resgatar sua função materna que não foi suficientemente boa para suas filhas, que perdeu, abandonou por um longo tempo. Nina agradece Leda por ter achado sua filha. Helena chorava por ter perdido sua boneca. Leda conta que tinha uma boneca igual, que sua mãe chamava de Minimama. Ao ir embora, Leda abre sua bolsa. Dentro estava a boneca de Helena. Lembra quando deu sua própria boneca para a filha Bianca, uma cena afetuosa e carinhosa. No furto, mostra sua deprivação, da perda dos cuidados maternos, que não foram sustentados com continuidade. Segundo Winnicott, o furto é uma manifestação da tentativa de recuperar a mãe perdida. Não é o objeto roubado que se deseja, mas sim a mãe, sobre a qual pensa ter direito. No hotel, Leda lembra-se do dia em que pediu à sua filha Bianca que brincasse com a boneca, quando a menina lhe exigia atenção. E ela, Leda, não estava disposta a dispensar esse cuidado. Ao ver que a filha havia estragado a boneca, não compreendeu a menina. Disse a ela que era insensível, que não podia tratar a boneca como lixo. Quem era a filha nessa cena? Projetou em Bianca sua relação com a mãe. Não permitiu que a filha fizesse uso do objeto, boneca, para expressar o desamparo do cuidado materno. Leda jogou a boneca pela janela, estraçalhando-a num ato destrutivo, não conseguindo fazer a reparação da boneca com a filha. No hotel,
encontra William, o rapaz que deu atenção, e o convida para jantar. Na sua fala, faz uma tentativa de refletir sobre seu papel de mãe e sua identidade de filha. Fala da separação da mãe quando criança, do pai ou padrasto, tratado por sua mãe como prato de comida repugnante. Aparece a ausência da função paterna para sustentar o cuidado materno, pois este foi repelido por sua mãe. Para Winnicott, o cuidado materno satisfatório inclui o cuidado paterno. Leda fala que sua filha Bianca a considerava fresca para descascar frutas. Leda se dá conta que é muito rígida, não suporta que a casca da laranja se quebre. Por assim se sentir quebrada, dissociada do seu afeto. A casca quebrada seria o reflexo do seu mundo interno, insuportável de acessar pelo risco do colapso, e a incapacidade de seu ego para integrar esta agonia. Lembra do marido, de momentos em que não teve seu suporte no cuidado das meninas. Cita para William um poema, O Centro Não Suporta. Seria este centro seu psiquismo, seu self que não suportou ser mãe, não deu suporte às filhas, não teve suporte de mãe e função paterna que a suportasse? Segundo Alteral, o pai faz parte da realidade interna da mãe, que possibilita dessa forma que este faça o holding da unidade mãe-bebê, possibilitando que seja um pai-mãe suficientemente boa. Além disso, o pai tem uma função complementar, como papel continente no estabelecimento de limites e no controle da agressividade. Daí agora eu sigo, né? Né, Dóris? Sim? Uhum. Tá. Então, Leda fala para Ilha, né? Pobres criaturas saídas de mim. O que acho mais bonito nelas é aquilo que desconheço. Assim, não é minha responsabilidade. Nesse momento mostra sua dificuldade e seu desvalor materno. O furto da boneca começa a fazer sentido pela dificuldade de simbolizar as falhas por terem sido excessivas. Tenta, de forma desesperada, recuperar o que foi perdido através da possessão desse objeto. No outro dia, Leda se depara com Nina aos beijos com um rapaz que não é seu marido. Lembra, então, de seu professor, que a convida para um congresso. Leda consegue uma babá para as crianças e o acompanha. Alertou a babá para detalhes da rotina das filhas, mostrando dessa forma ser uma mãe atenta, embora apresentasse um cuidado não contínuo com suas filhas. Tal aspecto nos remeteu a um movimento ambivalente, né, no que diz respeito à maternidade de Leda. Entendendo Leda. Ao longo do filme, fica perceptível a difícil tarefa de Leda em conseguir estabelecer uma relação harmoniosa com o ambiente que a circunda. Acaba envolvendo sexualmente no seu ambiente de trabalho. Abandona sua família para viver este novo relacionamento, mas não consegue mantê-lo. A prevalência do princípio do prazer e do processo primário dificultam este ser e viver os afetos. No início da trama, é possível observar o quanto Nina impacta Leda. Nina, por sua vez, também encontra em Leda uma figura de identificação e busca, junto a ela, respostas para suas inquietações. Também sente-se exausta na função de mãe, não conseguindo corresponder às necessidades de sua filha. Winnicott discorre sobre a natureza errante do indivíduo, cujo funcionamento psicodinâmico se manifesta de forma esquizoide, com uma
distinção imprecisa da fronteira que separa a realidade interior e exterior, as concepções subjetivas das percepções objetivas. Os indivíduos esquizoides fundem-se com outras pessoas e coisas com mais facilidades que os indivíduos normais e têm mais dificuldade de sentirem-se separados enquanto indivíduos. Observa-se uma propensão a estabelecimento de relacionamento em conformidade a seus próprios termos, e não conforme os termos que orientam os impulsos dos demais indivíduos com sentimentos de irrealidade. Os pais, dotados dessas características, fracassam de muitos modos no cuidado com seus filhos, a não ser na medida em que, conscientes da própria deficiência, entregam-nos aos cuidados de outrem. Durante o período em que a mãe de Helena e sua família estão em busca de sua boneca perdida, Leda a mantém consigo, contemplando-a, guardando-a, limpando, colocando as roupinhas e dormindo com ela. Trata-se do uso de um objeto que não lhe pertence e que tem uma significação especial para Helena e sua mãe, portanto, um objeto roubado. Winnicott nos diz: o ladrão não está procurando usar objeto do qual se apodera, está em busca de algo e ignora-o. Então, agora, o resgate da filha, boneca perdida. Então, ao final do filme, né, Leda é procurada por Nina, que queixa-se, né, Nina queixa-se de que as coisas estão difíceis. Nesse momento, Leda devolve a boneca a Nina, que, indignada com isso, pergunta por que não a devolveu antes. Leda responde que foi por diversão, pois é uma mãe desnaturada. Nisso, Nina finca um grampo na barriga de Leda. A boneca, sua presença, o sumiço, tem um significado, tanto para a dupla mãe-criança, como para a Leda, um elo entre elas. Como se roubasse algo, o cuidado, o afeto, o holding, que também não lhe fora dado quando menina, e que, por consequência, também não pôde oferecer às suas filhas. A trama relata a história de meninas perdidas, onde os objetos eram utilizados para apaziguar as falhas do cuidado. Esses objetos não vividos em sua transicionalidade, mas tomados como objetos reais, como função de consolo. Apropriar-se do objeto da criança e observar a angústia da mãe colocou Leda novamente numa posição de mãe desnaturada, na medida em que deixa uma menina desesperada. Leda é uma mãe, menina, filha perdida consigo e com as filhas, revelando então o quanto não conseguiu chegar ao uso do objeto, tal como Winnicott sugere. As mães podem ser boas ou não o suficientemente para ajudar o bebê a passar da relação com o objeto para o uso do objeto, e acrescentando: com relação ao uso do objeto, essa capacidade faz parte do processo maturacional, que depende de um ambiente facilitador. O objeto visto como fenômeno externo e não como entidade projetiva, o reconhecimento dele como uma entidade por seu próprio direito. O objeto boneca não foi destruído. Sobreviveu e é devolvido a quem tem direito. Podendo partir para o encontro com suas próprias filhas, Leda faz as malas e sai pela estrada. Dirige perigosamente, e nisso lhe vêm as lembranças de suas filhas. Está ferida, para o carro perto do mar, desmaia. Ao acordar com as ondas, sente o ferimento. Liga para as filhas, que perguntam onde ela está, e Leda responde: voltando para casa. A filha pede que ela faça a cobrinha da laranja. Recomenda que não pode quebrar. Leda
pega uma laranja e com as próprias mãos faz a cobrinha, parecendo diferente, como se ao colocar os dedos no interior da laranja pudesse ter entrado em seu próprio interior. Uma longa e penosa viagem que propiciou o resgate consigo mesmo, filha, mulher e mãe. E com isso, né, o grupo de estudo do Espaço IPSE agradece a presença de vocês. Eu não sei se a Soraya e a Raquel vão continuar alguma coisa ou vão acrescentar agora nos comentários, senão eu queria comentar alguma coisa. Não, a gente acrescenta nos comentários, acho que à medida que a gente for discutindo em conjunto, eu achei né, que a gente vai vocês... contribuir. Uhum. Bom, primeiro eu queria cumprimentar, sabe que eu assisti esse filme e fiquei com muitos questionamentos, depois eu posso acrescentar algumas coisas que eu fiquei pensando, mas achei que vocês trouxeram de uma maneira muito integrada, né? Acho que souberam integrar muito bem, trazer a história, os pontos principais e integrar com a teoria, que fez, né, muito sentido. Realmente, acho que é um filme que se presta para a compreensão psicanalítica, né? E vocês trouxeram a teoria winnicottiana. Achei muito bom, parabéns, e muito gostoso de escutar também. Né? Não ficou maçante, ficou ótimo nessa integração com a teoria. Mas eu abro para a discussão, depois eu posso falar algumas coisas que eu pensei, abro para o pessoal comentar, acrescentar algo que pensou também quando assistiu o filme, porque eu acho que é um filme que conecta com coisas, com a parte, tanto a parte filha como a parte materna, né, da gente. Eu acho que aciona, né, assim, né, quando a Leda, jovem, deixando as meninas, ela não tinha paciência para ficar com as meninas, aquilo dá uma angústia assim, na gente, né? Mas enfim, vou deixar vocês se pronunciarem. Tem algumas pessoas falando no chat, mas eu acho que aí eu queria ver se as pessoas possam abrir o microfone para falar, ou solicitar que eu levantar a mão. Bom, não sei Eu se vou tem alguém comentar que... alguma coisa, então. Vou Isso, comentar. começa e depois eu vou pensei. Na verdade, então, a nossa apresentação é uma apresentação reduzida, porque o nosso artigo original ele é bem maior, é bem mais, com mais texto, com mais reflexões, com mais contribuições, né? E nós, assim, nós focamos, assim, claro que eu acho que tem várias maneiras a gente entender o filme, né? Mas como a gente tinha uma intenção de privilegiar apenas assim as contribuições de Winnicott, então a gente enfocou muito nessa questão do objeto, por exemplo, transicional, que a gente chegou à conclusão, é um objeto transicional ou não é um objeto transicional? Nós tivemos várias discussões nesse momento para poder chegar à conclusão de que não era um objeto transicional, né? Era um objeto em si, né? Concreto, né? Mas claro que tinha uma representação, porque na verdade esse objeto tinha uma conexão com o seu passado, com o passado da Leda, né? Porque é um objeto que ela, uma boneca que ela ganhou da mãe, aí no fim dá para a filha destrói, enfim, tem todo aquele movimento assim, tem um movimento de resgate, né? Da Leda, né? E nos chamou logo a atenção que ela queria umas férias tranquilas, né? Por isso que a gente colocou o subtítulo, Era uma vez umas férias tranquilas, né? Porque ela queria um isolamento. Vamos pensar, uma pessoa, uma profissional, vai tirar férias sem família, sem ninguém, ela com ela mesma, né? Isso também nos chamou a atenção, né? Como uma pessoa resolve tirar férias consigo mesma, sem contato com as pessoas mais próximas, né? E, no entanto, né, ela se vê ali invadida, né? Por isso que a gente falou da questão do estado esquizoide, né? Ela se vê invadida, né, por uma família, por
por observar coisas que ela não queria observar, mas ao mesmo tempo isso foi um agente terapêutico para ela, né? Porque ela foi elaborando, ela foi contando a história dela, teve personagens, né, que ela conheceu ali naquele isolamento dela, e que ela foi contando, relatando assim, o que se passou na vida dela, né? E a gente vai compreendendo a Leda ao longo do filme. Acho que no primeiro momento, né, a gente é tomado assim uma contra-transferência, digamos assim, Sim. mais negativa. Como assim, né? Uma pessoa vai tirar férias assim isolada? E a gente vai entendendo a Leda, né, como uma pessoa mais desamparada, como uma pessoa que também não teve suporte do marido, né, que ela tinha que dar conta daquelas crianças sozinha, ela queria também dar vazão ao seu lado profissional, né? Então, tinha várias coisas, assim, não tinha uma mãe que ela pudesse contar, né? Então, a gente vai compreendendo, né, a Leda ao longo do caminho, ao longo da narrativa, né? Não sei se a Raquel também quer comentar alguma coisa, enfim, eu acho que vocês também todos presentes, né? Eu acho que é importante a gente ficar trocando ideias. Enquanto antes da Raquel falar, enquanto a Raquel vai, né, se organizando para falar, logo que eu vi o título do filme lá no 2021, eu achava na minha fantasia que ela tinha perdido uma filha, que tinha uma coisa de morte no filme, né? Porque até o jeito que a propaganda, o trailer do filme dava, era eles atrás de alguém, eu não sei se é quando a criança some, né? Eu acho que é uma coisa assim. Então aquilo eu achava assim, bom, alguma criança morreu, ela teria perdido a filha. E o tempo todo no filme, no início pelo menos, eu pensava, essa mulher perdeu uma filha e está em luto, por isso que ela quer ficar sozinha ali, né? Essa é a minha fantasia. Mas daí depois eu fiquei pensando, não, mas a filha perdida é ela, né? Também. Né? Então, assim, talvez a minha compreensão também pudesse estar correta no sentido de que, sim, ela tinha que se achar, porque ela também não teve uma mãe, que vocês colocam ali também, quer dizer, tem várias filhas perdidas, né, no filme, né? E o quanto talvez essa tentativa de encontro, como dissesse, de encontro com ela mesma, né? Essa busca de, na verdade, ir para um lugar isolado, mas o isolamento para se olhar, né, também, né? Eu acho que, como tu disse, os resgates, né, das coisas não vividas, e dessa mãe que ela não teve, né, filha, né, e daí também fiquei pensando da boneca sendo essa representante de uma parte dela perdida, né, na boneca, né? Eu acho interessante esse olhar que vocês deram para o objeto transicional, que não é um objeto transicional, né? Que tem uma concretude, e todo a compreensão desse desamparo, né? Na verdade. E embora, né, Anny, a gente não tenha usado o Bion, acho que também daria para colocar, né, a questão da parte psicótica, porque ela lida com aquela boneca como se fosse dela, como se o outro, Exato. a menina não estivesse sofrendo. Né? Mas então, que eu acho que, pensando em Klein e Bion, né, a criança que chora pela boneca também é ela, né? Então, assim, tem um certo prazer e uma tentativa, né, de repetição daquilo, né? Porque quando ela deixa uma criança sem a boneca, ou sem a boneca mãe, ou a boneca filha, aí entra, né, os vários significados que tem a boneca, né? Eu acho que tem ali uma tentativa, né? Eu acho que entra daí a parte psicótica, mas a tentativa, né, de como uma repetição, fica naquele tempo, né? Naquele tempo perdido, né, de um aspecto dela perdido. Então, aquela menina também representa ela, né? Aí entra, eu acho que sim, a parte psicótica, porque ela... Alguém quer falar? Janete? Não. Entra a parte psicótica porque ela se enxerga naquele objeto que está... Objeto menina, né? Desamparado, chorando, e ficou chorando, né? Então, tá lá, não tá aqui, né?
bem a cisão do objeto, né? Isso, e ela não vê a menina como alguém que está sofrendo, ela vê Não, exatamente, eu acho que são as partes dela, as partes da isso, filha, as partes da mãe dela, né? isso, isso. Tem Então, várias ela histórias que se joga cruzam longe, aí. né? Porque como está acendido, ela joga longe o sofrimento, está na menina que chora, não é dela, né? Eu acho que sim, vamos dizer, e fica bem, eu acho, como tu disse, de entender a parte psicótica, porque ela não é uma estrutura psicótica, né? Não. Então, assim, ela está funcionando na parte psicótica em alguns momentos, né? Daqui a pouco, quando ela fala, né, admite que perdeu que pegou a boneca, ela já está num processo um pouco mais de integração, só que a outra não se sente atacada, né, quando sabe da verdade. Né? Mas não sei, gente, o que mais pensaram? Quem assistiu o filme também pode trazer contribuições. Com Eu acho que é certeza, né? interessante, né? Coisas que suscitaram, que foi isso. Eu demorei, sabe, que eu estava esperando no filme, eu ficava esperando, meu Deus, onde é que vai aparecer a filha perdida, né? Que eu achava que era uma perda que ela tinha tido, que ela estava em luto, né? Não sei Mas se né? Doris, Denise ou Raquel querem comentar mais alguma questão das nossas reflexões, das nossas reuniões sobre... Eu acho assim que, bem assim, vai falando, a gente vai revisitando, né? E acho que uma coisa assim importante, né, que a Soraya trouxe em parte, mas que eu fiquei lembrando assim quantas e quantas vezes a gente precisou assistir o filme, trechos do filme, para entender, para a gente poder discutir, para entender que não era um objeto transicional, né, para fazer, para deixar esse sentimento de um pouco de raiva também dela por aquilo que ela fez, que ela fazia com a filha, né, e fez com a menina. Então, eu acho que assim que foi um filme e a gente viu muitas manifestações de trabalho sendo feito através, né, desse filme. E bem isso, assim, ó, tem tantas outras coisas que podem ser abordadas e bem isso, não teve tempo, a gente não teve também como olhar para tudo, mas é um filme que mobiliza muito, eu acho que justamente por tratar dessa relação, né, da maternidade, como é que isso se desenvolve ali de uma forma tão... Como uma mãe abandona as filhas, né, e isso acontece. Né? Então, eu acho que foi assim também difícil para a gente poder ter que várias vezes olhar o filme e ver e passar, e aí tu passar dessa coisa assim de odiar para começar a entender ela. Né? Então, foi assim um processo também que a gente foi vivenciando ao longo da construção desse trabalho. E é interessante essa questão do trabalho em grupo, porque é bem isso mesmo, né? A Doris lembrou bem, nós vimos várias vezes, cada uma de nós viu várias vezes, né? E cada vez que a gente via uma parte diferente, a gente conversava, essa mente em grupo também, a gente foi construindo isso em grupo, né? Denise queria falar, né? A Denise. Não, pensando agora, está falando isso de ver várias vezes, né? Que não é um filme muito agradável de ver várias vezes, né? Que ele tem um filme mais denso, pesado, né? Mas agora, falando, também fez pensar outra coisa nisso que a Anne falou, né? Que eu acho que a gente, falando em grupo, assim, vai ampliando, né? Dessa questão dela projetar, né? A questão na menina que chora. Também fiquei pensando o que ela projetou no externo, que ela ficou como objeto com a boneca, que ela deixou todo mundo procurando, né? Ela ficou escondendo um objeto que todo mundo estava procurando, o que ela queria que achassem com ela, né? Outra coisa para se pensar também, né? Esse estado de procura, né, que as pessoas ficaram, né? Eu acho que bem isso, não, o estado dela de procurar o quê, né? Que fica no outro, assim. Que daí fica aquela... Tanto de perder como de procurar, né? Por isso a filha perdida, como se ela continuasse perdida, né? Perdida. Pudessem buscar ela, né? Achar ela. Né? E uma questão que nós conversamos muito, Anne, que a gente conversou muito, assim, que gerou altas reflexões no nosso grupo, é que, assim, ela se identificava com aquela personagem mãe, a mãe da menina, né? Isso. E ela teve um laço e elas começaram a trocar, enfim, várias pontos de identificação. E no final do filme, a gente pensou assim, como que ela entrega a boneca
e destrói a relação, né? Porque Sim, parecia sim, que era uma coisa assim, né? Lógico que ela conseguiu entregar a boneca porque ela ficou mais integrada, porque ela conseguiu elaborar, né? Mas ela, ao mesmo tempo, ao entregar a boneca, ela ataca o vínculo que ela sim. construiu com aquela moça, com aquela mãe, né? Um vínculo que talvez Uhum. ela não tinha fora, né? E do jeito como ela entregou também. Claro, porque ainda quando ela diz por diversão, é um ataque, né? Que Com ela poderia certeza. ter feito de um outro jeito, né? Poderia ter contado a história dela, sei lá, né? E A aí, gente ainda porque a comentou outra isso, né? Se Aham. ela, ela, é, eu mentiria, eu não contaria essa sim, verdade. seria mais saudável, talvez, né? Aham. Mais sadio da Isso aí. parte dela, né? Ter mentido, não, sei lá, contado uma outra história, ou contar a história, né? O A que que gente aquilo brincou estava entre a gente, significando, Anne, enfim. a gente brincou assim, ela podia ter deixado a boneca num canto, e a boneca foi assim, Achei, porque ela atacou, ela Isso, destruiu achar, o olha, vínculo achei que a ela boneca, tinha né? Sim, com aquela né? moça, né, que era uma pessoa que ela estava se identificando, né? E tem ainda dizer isso por E diversão, uma, né? Então ela e acabou uma, qualquer possibilidade de e amizade a, ali, né? sim, e a moça eu acho que também se identificando com ela, com até elas duas muito identificadas, porque tinha coisa da traição ali também do marido, né? Isso. Então tinha ela, a moça era ela jovem, né? Sim, sim, sim. Querendo se ver livre das filhas, aquele Isso, sem negócio, né? Assim, paciência, entre assim, um aham. romance e eu ter que cuidar das filhas, aquela coisa, né? Eu acho que tudo isso e também sem o apoio do marido, né? Que eu acho que vocês trouxeram foi super Uhum. importante também, né? O pai que dá o apoio, né? E ali era toda uma turma de machistas, né? Aquele barco lá e o próprio marido dela também, né? Então acho e outra coisa que eu achei interessante vocês trazerem é, como isso serve para a clínica, né? Uhum. Porque tem alguns relatos que a gente escuta e que a gente fica com raiva, né? E o quanto é importante a gente conectar com o sofrimento do paciente, né? Com por que essa pessoa chegou ali, né, É dessa verdade. maneira, o que foi que aconteceu, o que levou àquela atuação, porque eu acho que é isso, Uhum. né, que o Bion fala, né, que a atuação sempre é uma comunicação, né, e que tem uma razão para aquilo acontecer dessa maneira, como uma descarga, sem possibilidade de pensar, né, e entender o que está se passando, né? Então, acho que é esse exercício, né, que vocês fizeram, não vamos deixar a raiva de lado e vamos tentar entender, né, o sofrimento da Leda, né? Eu acho que é isso que a gente precisa fazer, né? Posso falar? Claro. Claro. Eu queria dizer que eu percebi muito resiste do abandono, né? Do mesmo jeito que ela foi abandonada, ela abandonou as relações dela. O marido abandonou ela, a mãe abandonou ela. Uhum. E ela, quando criou um vínculo com aquela menina que foi buscar a boneca, ela também precisou abandonar Ataca. Uhum. a relação. Isso. E aí rompeu o vínculo Uhum. devolvendo a boneca. Então, o abandono foi o que mais me ficou presente, porque Uhum. quando uma pessoa é abandonada, eu trabalho com crianças que foram adotadas, né? A gente percebe que esse resíduo de abandono não gera vínculo, porque você não consegue se sentir suficientemente boa. Você sempre se percebe numa posição de uma pessoa ruim, porque você foi abandonada. Uhum. Eu não posso Uhum. ser Uhum. adotada porque eu fui abandonada. Como Claro, ela foi claro. abandonada pela mãe, o marido abandonou ela, ela não conseguia Também. cuidar das filhas. Uhum. Com E aí, de certeza. alguma maneira, esse ataque ao vínculo fica uma repetição Isso. do abandono, né? Sim, São as Acho diversas que sim. repetições, né? As diversas repetições que foram Uhum. Uhum. acontecendo, né? Vamos dizer, esse ataque ao vínculo mostra que tipo de vínculo que ela tem dentro dela também, né? Esse vínculo que é fragmentado, né? Que sim. sempre essa tentativa de romper, né? De romper dessa coisa. Eu acho que fica explicado também, né? Por que entregar a boneca daquela maneira, né?
Foi uma maneira sádica, né? Quando ela diz por diversão. Com certeza. Que não era por diversão, na verdade, era uma mentira que ela estava dizendo. Com certeza. Mas ela com traz, certeza. né? Porque eu sou uma mãe desnaturada. E eu acho que aí ela traz o que a Germana estava falando, né? É esse não vínculo que ela, esse modelo, né? Que ela Sim. incorporou. Então, sempre o vínculo existia, bom, isso tinha que desaparecer. E aí, então, fazia desse jeito, né? Que nem ali naquela cena apareceu. Dentro dela tinha muita culpa, a culpa de não cuidar das filhas, a culpa de não ter sido uma boa mulher, a culpa de ter traído. Então, ela talvez justificasse essa culpa com o abandono. Não podendo aproveitar as coisas da vida também, né? Pela culpa, né? Não se permite aproveitar, né? Também aliás, que a gente não desenvolveu muito isso, mas agora a Germana falando para essa questão do mito, né, do instinto materno, né, que nem todas as mulheres conseguem desenvolver, né, então por isso as crianças abandonadas, né, maltratadas, eu acho que poder entender essas mães que não conseguem exercer essa função de mãe, né, que não é tão simples exercer essa função, né. E hoje é uma problemática muito evidente nos consultórios, né, com as crianças que criam um vínculo com o psicólogo, porque dentro da própria casa não tem vínculo, aí elas tentam criar um vínculo com alguém para suportar o mundo interno dela e as questões emocionais dela. Então, o consultório é um suporte para a criança se ressignificar e conseguir se sentir amparada de alguma forma. E isso que a Denise falou, a coisa do mito, né? O mito que se tem, a ideia que se tem, né, de que as mães, né, a coisa da ser mãe como uma coisa que é obrigatório a mãe amar o filho, e a gente sabe que, né, que o filicídio vem antes, né, do parricídio. Se a gente retomar o mito edípico, né, primeiro Laio e Jocasta tentaram matar Édipo. Então, o filicídio vem antes do parricídio, né? E é engraçado porque não se fala no filicídio, né? Não é um mito essa parte do mito ela não é muito explorada, por que será, né? Só que daí as crianças são atiradas pela janela dos prédios, né? São esquecidas no banco de trás dos carros, e isso está ligado a esse aspecto, né, do filicídio que é interno, né? Todo mundo já teve vontade de matar seu filho, né? Tem uma questão cultural também, né, de que em torno da mãe, da figura da mãe, né? Então é mais fácil falar, né, do abandono, de um abuso de um pai do que de uma mãe, né? Sim. Mas uma questão que eu queria comentar... Alguém pedindo, só aqui, deixar só um pouquinho, antes de tu falar, tem alguém pedindo para discorrer um pouco mais, não tem o nome aqui da pessoa, tem só o número do telefone, eu acho, discorrer um pouco mais sobre o objeto transicional no contexto do filme. Eu acho que é interessante como vocês fizeram essa ideia de que não é um objeto... pessoa, doutora. Certo, tá certo, né? Se identificasse. É que assim, o que a gente discutiu, né? Como é que surge o objeto transicional na vida de alguém, né? Surge da relação da mãe, da necessidade também de poder se separar dessa mãe. Esse objeto começa a ser meio que um representante dessa relação, né? Quando é uma relação boa, né? Quando é uma relação boa, porque se a relação não é uma relação assim saudável, enfim, não é uma relação, o objeto mãe não é um objeto assim que oferece o hold, um objeto continente, né? Acaba havendo uma falha nesse objeto, acaba não havendo objeto transicional e, consequentemente, não vai ter depois simbolização no futuro, né? Então, é isso que a gente pensou, que não, na verdade, como ela teve um mau cuidado por parte da mãe dela, né? Ela ganhou uma boneca e, no fim, essa boneca passou para a filha, e aí essa boneca foi destruída. A gente chegou à conclusão de que, na verdade, ela estava querendo talvez resgatar a história dela,
né, cuidar daquela boneca, como ela não cuidou na época, vamos pensar assim, mas que aquilo não era propriamente objeto, não representava propriamente a relação com a mãe. Né? Porque a relação com a mãe foi uma relação, provavelmente uma relação mais tóxica, uma relação mais de abandono, né? Então não tinha um objeto que estava representando a relação E com a porque mãe. ela destrói a boneca, né? Ela joga a boneca pela janela. Né? Esse vínculo, né, que poderia ter se formado, e essa boneca sendo essa representação da mãe, na verdade, não, ela destruiu a boneca, né? E acho que é isso, essa reparação, né, Soraya, que tu estava trazendo, é de tentar aquela boneca que foi perdida e que talvez aí resgatar com a história dela, ela tenta, né, cuidar, enfim, ela tenta retomar toda aquela história de cuidado, enfim, não, mas não com a boneca dela, e sim com a boneca dos outros, né? E uma coisa assim que achei interessante também, que tem uma cena que ela diz assim: pobres criaturas saídas de mim. E tem uma cena que da boneca que sai um bicho pela boca. É uma cena muito horrível, né? Porque, tipo assim, da onde que isso surgiu? E aí, assim como a gente vai lendo e relendo assim o trabalho, né? Eu fiz essa conexão em algum momento desse... Imagina, o que sai de dentro dela não são coisas boas, né? Que nem aquele bicho ali saindo pela boca, né? Então, o que tinha dentro dela? Sim, mas aí se dentro nem todo dela... objeto é transicional, eu acho que isso também a gente discutiu, né, no grupo. Nem todo objeto é transicional. Aquele objeto era ela, né? Sim, Era por isso daí ele tem uma dramatização concretude, dela. né? Isso, por isso a Por isso concretude. ele tem uma concretude, um objeto concreto, né? Não é simbólico, Isso, ele não representa isso. algo, né? Sim. E eu acho É que própria. as pobres criaturas que saem dela também são as filhas, né? Que ela, de alguma maneira, como é que Com certeza. ela enxerga essas filhas Com que atrapalham a vida dela. E eu fiquei pensando, o objeto transicional, talvez a boneca pudesse ser transicional para a menina que perdeu, né? Com certeza, com certeza. Essa sim, era mais importante que a mãe, né? Porque a Isso. menina ficou desesperada. Isso, Né? isso. Como os Eu não pais sei ficam quem é quando o bebê perde o seu quem objeto é que transicional, tem que achar É ele de qualquer verdade, jeito. é verdade. Porque tem um sentido, tem um significado, assim, afetivo, né? Que é isso, é mais importante que a mãe, né? Isso. Entre aspas, né? Óbvio que... Quantas pessoas saem de viagem, o objeto ficou em casa e voltam, né? Para buscar Sim, eu me lembro objeto. disso. Eu lembrei da minha irmã, que estava desesperada procurando o bonequinho um bonequinho da é que filha, foi porque estavam desesperados que a criança não dormia. Mas é isso, fica tão importante, né, que fica essa representação, esse simbolismo. Né? Deixou todo mundo em polvorosa na família. Quem é que fez a pergunta? Pois é, eu não sei se ela deu o nome aqui, deixa eu ver. E se também se clareou para a Tinha pessoa só que fez a pergunta? um número aqui. Ainda não deu, já perguntei no chat privado. Eliette, muito obrigada pelos esclarecimentos. Meu nome é Eliette. Ah, tá certo. Ficou Tá. mais tranquilo agora. Pensando sobre o objeto transicional, assim, porque a Leda guarda essa boneca que ganhou de presente da mãe por toda a sua vida, né? E, assim, o momento que ela também arremessa a boneca, não seria, assim, romper esse vínculo ou elaborar isso de uma outra forma? Não sei, foi só uma outra maneira de pensar. Então, vocês trouxeram, porque para mim era um objeto transicional. E agora, pensando com vocês, essa concretude e tal. Muito obrigada. Obrigada pela contribuição também, pela pergunta. É bom a gente refletir a respeito. Outros vértices, né? Isso. E eu acho que tem também uma questão de que o objeto transicional, no decorrer da vida, ele perde a importância, né? Ele é esquecido, né? Ele é largado no canto e se foi, né? Não lembra mais. Então, quando de novo aparece, é porque algo não ficou, né, elaborado. De alguma forma tinha um aspecto de representação, porque representava uma relação ruim.
falando ruim dessa forma. nesse E que sentido, né? ela tentou recomeçar através de um objeto que não era dela, enfim, então, algo por aí, né? Uhum. Mas Fiquei tinha um pensando vazio de uma mãe. agora, né, Soraya, porque essa boneca era o objeto transicional dessa menina, então Da menina, existia sim. essa Sim. representação para a menina com a mãe, e talvez ela também roubar isso, né? Esse vínculo que tinha entre a Helena verdade. e a menina, então poder roubar isso delas. Claro, Só que, claro. enfim, Sim. não De foi Sim, alguma forma tirar ela aquilo é. de bonito que as duas tinham, né? Porque se Exato. a menina tinha um objeto transicional, algo dessa relação já estava representado simbolicamente, né? Isso ela queria exato. roubar, né? Aham. Sim. Isso ela roubou, né? Roubar Queria roubar aquilo que ela não teve, né? o vínculo, É. que ela acaba atacando depois, né? Interessante. Bem a discussão de Ipsincine isso aqui, né? Vocês lembram quando a gente discutiu Ipsincine que a gente ficava assim, não, mas eu pensei isso, eu lembrei daquilo, eu pensei isso, é tão bom, porque aí abre um espectro de outras possibilidades, né? É bem legal. Que a gente está podendo eu tava fazer com aqui, saudade Anne, de fazer. o que a gente está podendo fazer aqui nesse momento hoje é o que a gente não pôde fazer no Encontro Brasileiro, porque lá a gente tinha pouco tempo, a gente tinha 15 minutos e mais pouco tempo de discussão, e hoje a gente está assim, podendo assim, devagar em torno disso, né? E eu ouvi também claro. enfim, os comentários de vocês. Mas tem mais uma outra coisa, Anne, que eu queria comentar, assim, que eu acho que deu pano para manga também para nossas discussões, né? Que por mais que ela tivesse sido uma mãe, assim, também que falhou, que abandonou, tem uma cena que nos impacta, que quando ela decide sair, que ela abandona, digamos, as filhas para poder, e deixa com uma babá, ela deu todas as dicas para a babá. Toma aí, para fulana toma isso, dá aquilo, dá não sei o quê. Então, era uma mãe que sabia do que as filhas precisavam. Claro. Não, e ela estava muito sozinha também, né? Mas outra coisa que me chamou a atenção foi, eu acho que é no final do filme, do meio para o final, que aparecem as filhas. Elas tinham uma relação boa, né? Isso também a gente discutiu. Isso chama a atenção. Também. É que ela dentro dela, né, com a filha interna dela, ela estava em conflito, né? Porque eu acho que quebrada dentro dela. Com a boneca dela, né? Dela, ela com a mãe, com a filha, né? Então acho que com as filhas eu acho que ela fez, né? Conseguiu, né? Não, pelo menos o que aparece ali, né? Nos telefonemas, a história da laranja, né? Coisas para elas. A continuidade, a continuidade. E as filhas também, né? A comunicação das filhas com ela no telefone não era uma comunicação distante. Não, algo, não, ela era deu uma coisa algo para muito... essas filhas. Sim. Mas como ela se enxergava, né? Uma mãe desnaturada. Isso. Uhum. Com as coisas ruins saindo dentro dela. Isso. É. Ela era a própria boneca. Tadinha. Fiquei com peninha agora. De raiva passou para peninha. Não sei se mais alguém teria alguma contribuição, ficou pensando. Deixa eu ver o comentário no chat. Deixa eu ver aqui o pessoal que cumprimentou, eu acho que a Márcia. A Márcia, parabéns ao grupo. A Terezinha Zílio, a Blanca também cumprimentaram. A Márcia. Mas eu acho que é isso. Eu só queria dar uma divulgação aqui. A gente vai aproveitar que o pessoal está aqui, né, enquanto o pessoal ainda vai pensando em mais alguma coisa, no dia 18 de novembro, sexta-feira, das 8 às 12, nós vamos ter o IPSE Portas Abertas. Eu e a Soraya vamos estar na sede do IPSE, né, e quem quiser conhecer o IPSE, né, a sede da instituição, presencialmente, a gente vai estar lá para
para conversar, falar sobre a formação, conhecer a instituição. Agora, no sábado passado, nós tivemos um evento super de muito sucesso, que foi o nosso espaço literário. Tivemos muitas pessoas circulando por lá, e a gente espera vocês, quem puder, né, vir presencialmente para conhecer a sede, visitar, e a gente poder mostrar um pouquinho do nosso espaço e também da nossa formação. Está todo mundo convidado. Quem mora longe pode pegar um avião e vir. Né, Germana? Pelo sotaque, eu acho que tu mora longe, mas... abre o microfone, abre o microfone. Está sem áudio. Pronto? Agora deu. Eu moro em Fortaleza. Ah, Porto Alegre? Ah, não, eu achei que pelo sotaque. Fortaleza. Ah, Fortaleza. Ah, É. tá. Não, pois é, pode pegar um avião, é pertinho. Obrigada. Vem nos visitar. Sim, é um prazer. Que legal. Bom, então esse vai ser o nosso... Agora, em novembro, nós não temos nenhum outro evento, né? Em novembro, não temos, né, Soraya, agora organizado nenhum evento. A gente está se encaminhando para o final do ano, então realmente que nós vamos ter o IPSI Portas Abertas, dia 18, né? E o pessoal está cumprimentando, a Jandira, Sandra, obrigada pelas reflexões, li o livro, tive dificuldade de ver o filme, mas agora irei rever, como é importante ver novamente. Um abraço a todos, especial na Doris, e a Valquíria, parabéns ao grupo, ótima reflexão. Esse livro e filme o livro é da Helena Ferrante, né? Essa Helena Ferrante, ela tem um livro que se chama Amiga Genial. São quatro livros, né, que vão contando a história de duas amigas da infância até a idade adulta, na Itália. É muito bom, recomendo para quem quiser. Então, até várias coisas acontecendo, é muito interessante, captura a gente, né? Márcia quer falar? Márcia, pode falar, está com a mãozinha levantada aí. Sim, não, só lembrando que a gente vai ter o evento das nossas estagiárias que vão estar encerrando agora em novembro, eu sabia, né, que tinha alguma 25, coisa, tá certo. Né, as 3 estagiárias isso. da Unicinos, que termina agora em dezembro, vão fazer uma apresentação dia 25 de novembro. Eu acho, Márcia, que a gente não divulgou porque não está com o card ainda pronto, talvez. Pode ser. Qual é o título, só para divulgar, por isso que a gente não está com o card pronto, porque como é mais no final de novembro. Na verdade, a gente não tem um título definitivo ainda. Elas vão fazer em torno de atendimentos infantis, né? Experiências delas, vai ser uma mescla, assim, pequenos pedacinhos, e poder conversar sobre isso e o que elas desenvolveram, mas a gente não criou um título ainda. Acho que precisa ser criado para poder divulgar, né? É isso, eu acho que não ficou. Então, assim, realmente são esses 2 eventos, né? Porque agora a gente tem dia 4, 11, 18 e 25. 4 nós temos, tem uma reunião interna, 11 tem a Eclipse, reunião da Eclipse, dia 18 Portas Abertas e 25 os estagiários, e vai ser então às 9h30, né? Vai ser híbrido, né? Os estagiários vão apresentar e também é híbrido, a gente vai divulgar para quem quiser ver o trabalho dos nossos estagiários, que é bem interessante também. Eu acho que é isso, gente. Queria agradecer a presença de todos e contar com vocês nos próximos eventos, e a gente vai sempre, né, quem está no IPSI Divulgações, acompanhe nosso Instagram, Facebook e tal, para acompanhar os nossos eventos, está sempre participando. A gente agradece muito a participação de todos. Vamos abrir as câmeras para bater palma? Vamos bater palma e abram as câmeras. Quem quiser, né? Tati, se tu não abrir o áudio, não vai dar tuas palmas. Ah, não, estou ouvindo minhas palmas.
Isso aí, muito bom, gurias, parabéns. Bom, A muito gente bom. que agradece também essa oportunidade de poder não só apresentar, mas poder ouvir vocês e dialogar, e a gente sai pensando, ampliando o nosso pensamento também. A gente precisa disso. Acho que para o nosso trabalho, a gente precisa da arte para oxigenar as ideias. Com certeza. Um beijo grande para todo mundo, bom descanso, As apresentadoras gente. ficam ainda para nós tirar umas fotos com a diretora. Sim, eu já ia sair. Foto, por favor. Tá bem. Boa noite para todos. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Eu saio, né, por causa da foto. Peraí. Não precisa sair, pode ou desligar a câmera, como a Fernanda sempre faz. Deixa eu remover uns que acho que ficaram ainda. Muito bom, gurias, adorei.